Olá, alunos e alunas, tudo bom com vocês? Estamos aqui para mais uma aula. Hoje a gente vai dar continuidade à aula anterior. A gente está falando em previsão climática e previsão do tempo. Na aula passada a gente falou sobre a evolução histórica, né, das previsões, como é que se deu esse processo. A gente dividiu em 3 fases. A fase que a gente chama empírica, que vai de 1860 a 1920, que fala sobre os primórdios da previsão, né? Então, era quando ainda se baseava no uso do telégrafo e na observação regular das condições atmosféricas, ou seja, a continuidade do processo de observação. Depois nós vimos que tem uma fase de transição, que vai de 1920 a 1950, com a ampliação do número do conhecimento das bases teóricas, além do que passou a ter um uso maior de medições, direção do vento, né, a velocidade do vento, além do que também o uso maior do conhecimento da física para entender a dinâmica da atmosfera. E a fase mais recente, que é a fase que se chama de cladística, né, que é uma evolução científica, quer dizer, que fala sobre o uso de computação, ou seja, o uso mais intenso de computação, que faz com que os resultados possam ser mais confiáveis. Tá? E hoje a gente vai falar então sobre o processo de previsão climática. Como eu falei para vocês, a previsão do clima e a previsão do tempo são 2 situações diferentes. A previsão do tempo, ela se refere a uma antecipação das condições atmosféricas num prazo relativamente curto. É para amanhã, para depois de amanhã, para a semana, se tem uma ideia de como se dará o comportamento dos elementos atmosféricos, pressão, umidade e temperatura. A previsão climática, ela depende de dados que são coletados historicamente, ou seja, depende de uma observação muito maior de dados, a quantidade maior de dados, e ela se dá a partir de observação também e do registro contínuo dessas condições. Tá? Então, vamos falar um pouquinho mais sobre a previsão climática. Vamos lá para o nosso quadro. Então, a previsão climática ela está mais alicerçada, né? Ela está mais alicerçada na observação, no acompanhamento e observação de chamados de modelos numéricos, ou seja, um uso mais intenso de dados, né, numéricos, dados matemáticos, né, e ela se baseia no comportamento, dos elementos, né, em relação à média climática, em relação à média do clima. Só para a gente se lembrar, pessoal, esses elementos, né, que a gente chamou a temperatura, a umidade e a pressão atmosférica, esses elementos eles têm um comportamento previsível a partir de determinadas situações. Quando eu tenho o comportamento disso aí a partir de uma média, né, uma média que vai levar em consideração a evolução, né, dos dados observados aqui de temperatura, umidade, pressão atmosférica, mais especificamente de temperatura e de umidade, né, que a gente vai construir os climogramas e a gente, a partir da observação desses climogramas, a gente passa a obter uma média que nos permite fazer uma previsão climática. Por exemplo, vamos colocar um exemplo aqui, que é o exemplo do El Niño. O El Niño é um fenômeno climático que ocorre em função do aquecimento anormal da superfície do Oceano Pacífico. E esse aquecimento anormal ele vai ter influências no clima mundial, principalmente aqui na América do Sul. Então,
são períodos que são caracterizados por chuvas mais intensas em determinadas regiões e estiagens mais prolongadas em outras. Então, com a observação desses elementos em relação a essa média, a gente pode fazer previsões em que a gente tem algumas alterações de alguns desses elementos, pode levar a nos fazer prever em que anos a gente vai ter a ocorrência de um ou de outro. Então, pela ciclicidade dos elementos. Tá? É de importância fundamental a previsão climática para a agricultura e para o turismo. Né? Nós temos países como Portugal, Espanha, Grécia, por exemplo, que tem um peso muito grande do seu PIB, do seu Produto Interno Bruto, a partir do turismo. Então, eles têm que ter uma previsão de que de um determinado ano para o outro possa ter alguma alteração climática mais vamos dizer, uma estiagem prolongada que possa causar incêndios em determinadas regiões, que vai espantar os turistas, e eles têm que estar preparados para algumas coisas, assim como também pode ser um período que vai ser caracterizado por chuvas mais intensas, e isso também pode acabar espantando os turistas. Com relação à agricultura, também eles têm que ter uma previsão, né, para os anos próximos, para que eles possam saber o que fazer com os recursos que eles têm hoje de estocagem de alimentos ou de utilização de metodologias diversificadas nos processos de irrigação, de recuperação de solo, para que você não tenha variações muito grandes na produção de alimentos. No caso do Brasil, né, todo esse processo de previsão climática ele é executado pelo INPE, pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais e pelo CPTEC, que é o Centro de Previsão do Tempo, né, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, que tem, né, como ferramenta básica o chamado supercomputador, o TUPAN. Então, o TUPAN é o supercomputador que é utilizado para fazer esses milhões de cálculos que são necessários para que se faça a previsão climática. Então, previsão climática é essa antecipação de mudanças que possam ocorrer. Por exemplo, quando a gente fala hoje em processos de mudanças climáticas, né, quando se fala muito hoje em mudanças climáticas, está se referindo a essas alterações que estão ocorrendo principalmente com relação às temperaturas, em que você observa que ano a ano a gente vai tendo um aumento das temperaturas médias anuais, assim como a diminuição de chuvas em alguns lugares. Então essas elevações de temperatura vão ter influências no clima de uma determinada região. Então essa pesquisa, esses estudos, eles servem para que a gente possa ter algum tipo de ação que possa diminuir os efeitos desses problemas que podem ocorrer. Valeu? Então, voltando aqui para o nosso quadro. Então, essa previsão climática, né, essa previsão de como o clima vai se comportar, né, no ano que vem, nos próximos anos, nos próximos 2 anos, na próxima década, são importantes para que para que os estudiosos desses assuntos, especialistas, possam fazer mudanças de planejamento para que possa, né, ou no caso do turismo, você fazer determinadas mudanças para que possa se adaptar melhor a essas condições climáticas, ou no caso da agricultura, buscar formas alternativas de produção. Beleza? Um grande abraço a todos e até a próxima aula.